escolher uma única faculdade para prestar é ruim? Ter um único foco é negativo? Meu Deus do céu! E aí, Débora, é ruim? Se eu tiver 5 focos, 5 faculdades diferentes para prestar é melhor? É pior? O que é o ideal? Qual que é a situação ideal? Eu foco em uma única faculdade, estudo só para ela? Não, presto tudo que aparecer na minha frente, o que eu passar, tô no lucro. E aí? Gente, eu recebi essa dúvida de um aluno muito querido da mentoria. E a pergunta dele, na verdade, era essa. Débora, focar em uma única prova é ruim? Porque ele tem um foco único, exclusivo no Einstein, né? E eu respondi para ele e eu achei uma pergunta muito interessante. Acredito que seja a dúvida de muitos candidatos. Por isso, eu vim gravar esse vídeo aqui para você, tá? Débora, tem um número ideal de vestibulares para a gente prestar e que seja bom? Não, não tem um número ideal. Ah, o ideal é prestar uma só. O ideal é prestar só 2, o ideal é prestar 3, o ideal é prestar todas, porque aí você garante uma. Não existe o ideal, né? Depende muito do seu perfil, de como você é, quais são as faculdades que você quer. Eu acredito o seguinte, sempre tem aquela faculdade que você realmente quer. Então eu acredito que aquela faculdade que você realmente quer é a que a gente tem que priorizar. Débora, mas eu quero prestar outras, né? Eu quero prestar 2, 3, eu quero ter mais opções. É um problema? Não, não é um problema. Vamos entender isso. Quando você tem uma única opção, né, no caso desse meu aluno é o Einstein, o que você precisa fazer? Independente de eu ter 1, 2 ou 3, mas vou pegar o exemplo de uma aqui para você entender. Se você tiver uma única opção, você vai colocar todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu tempo em uma prova. Débora, e se não der certo? Eu estudei o ano inteiro e não vou passar? Gente, eu defendo a seguinte ideia, se você já decidiu qual é a faculdade, se você seguiu passo a passo o caminho certo, se você fizer o que tem que ser feito, é impossível não dar certo. O que acontece que alguns alunos não passam? Eles vão sapeando um pouco de tudo. Eu estudo um pouco isso, eu estudo um pouco aquilo, eu faço um pouco o que tal pessoa manda, eu faço um pouco o que tal fulano manda, eu faço um pouco da minha cabeça, eu sigo uma orientação. Quando a gente fica nessa costura, já viu costura, né? Quando fica nesse zigue-zague, a chance de não dar certo é enorme, tá? Mas se o aluno sabe, peraí, eu sei qual é a matéria que vai cair na minha prova, beleza. Eu sei como cai na minha prova, ok. Eu sei qual é o grau de dificuldade, beleza. Eu sei quais são todas as possibilidades de como vai cobrar esse conteúdo na minha prova. Eu conheço todo o critério de correção dessa prova. Eu tenho até dezembro, no caso do Einstein, eu tenho até dezembro para estudar tudo isso, deixar isso alinhado. Eu vou estudar, eu vou fazer 10.000 exercícios se precisar, relacionados à minha prova. Gente, não tem como não dar certo, certo? Não é se eu vou passar, é o dia da prova, eu vou passar, é quando eu vou passar, certo? Então é claro que o aluno que tem esse foco exclusivo e está direcionado, tem a orientação certa, ele vai passar. Que foi exatamente o que eu respondi para o meu aluno. Você vai passar. Por quê? Porque ele, né, se ele continuar nesse ritmo, ele vai continuar, porque ele é muito disciplinado, ele vai fazer tudo que tem que ser feito, vai conhecer tudo que precisa conhecer e vai chegar na hora da prova e vai se dar bem nesse vestibular, beleza? Qual que é o problema? O aluno quando ele fica fazendo esse zigue-zague. Débora, e eu que vou prestar 5 vestibulares, 7 vestibulares, 3 vestibulares, então eu tenho menos chance de passar? Não, não é isso. Só que o que acontece? Quando você coloca 2 ou mais, você precisa entender que todas essas provas são diferentes, mesmo quando a gente fala da mesma banca, que no caso aqui é a VUNESP. Então vamos supor o caso de um outro aluno que a gente tem. Ele vai prestar Santa Casa e Einstein. São 2 provas da mesma banca completamente diferentes, uma prova nível 2, uma nível 3, uma extremamente objetiva, outra extremamente conteudista, uma que não se apega tanto à parte interdisciplinar, a outra que valoriza muito isso, uma que tem um critério de correção, a outra já pega um pouco mais leve o critério de correção, porque o grau de dificuldade é mais elevado. Se o aluno vai prestar as 2, o que tem que ser muito claro na cabeça desse aluno? Eu preciso conhecer as 2. Então, eu preciso conhecer essa característica e essa. Eu preciso treinar para isso e para isso. É um problema? Não, desde que você saiba disso e esteja disposto a fazer isso, ok? Agora, quando o aluno fala, eu vou prestar 10 vestibulares. Gente, se preparar para 10 provas distintas é mais difícil, tá? Por quê? Porque você vai ter que conhecer as particularidades das 10. Então, quando o aluno fala, eu vou prestar todas e o que eu passar eu vou, a chance dele não passar em nenhuma é enorme.
tá? Por quê? Porque está prestando tudo. Não é possível em espaço curto de tempo, isso quando eu falo de passar em medicina em menos de um ano, tá? Porque qual que é o nosso foco aqui? Passar em medicina pela FUNESP em menos de um ano, ok? Então, quando a gente fala em aprovação em menos de um ano, isso se torna difícil, beleza? Eu vou conhecer as particularidades do critério de correção de 10 provas. Eu vou conhecer a particularidade de matemática de 10 provas. É muito difícil. Conhecer de 2, 3, beleza. 4 você consegue. 10, quase impossível. Em menos de um ano, impossível. Ok? Você até consegue isso a longo prazo, mas curto prazo é muito complicado. Tá ok? Então não é um problema, não é um empecilho, não te atrapalha prestar 2, 3 faculdades. Só que você tem que estar disposto a conhecer isso, tá? Eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre estudar para o vestibular é tudo igual? Mito ou verdade, né? Isso é mito, não é tudo igual. Cada vestibular tem a sua particularidade, cada vestibular tem a sua característica, tem seu critério de correção, tem seu grau de complexidade. Então é muito importante vocês entenderem isso, ok? Então, Débora, é um problema focar em uma única faculdade? Não é um problema. Se você é ela que você quer, foque, gaste toda a sua energia e seja aprovado, porque é possível. Débora, é um problema focar em 3, 4 faculdades? Não. Conheça as características das 3, 4 faculdades, treine, faça exercícios certos, entenda os comandos e critérios de correção de todas elas. Vai lá, passe em 4 faculdades, escolha onde você quer fazer a medicina, ok? As duas coisas são possíveis, só que o que você precisa é o conhecimento do que você necessita para passar nelas, tudo bem? Então o único erro que acontece, que é muito comum, que você que está aqui vendo esse vídeo não pode cometer, qual que é, Débora? Eu não posso estudar tudo de forma genérica, acreditando que todos os vestibulares são iguais, eu estudo um pouco de tudo e vou lá e presto tudo. Isso não. Porque se você vier nessa, né, com a ideia, não, eu vou estudar tudo, vou fazer o máximo e vou chegar lá e faço todas as provas e vai dar certo. Aí sim a gente corre o risco de passar mais um ano se preparando. Deu para entender? Beleza? Eu espero ter respondido uma dúvida que era do meu aluno também para você, para que você se oriente e faça o melhor aí para sua aprovação, ok? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.